pessoal do terceiro ano ensino médio, tudo bem? Aqui é o professor Leonardo Greco e eu vou continuar com vocês para a gente poder dar seguimento aos nossos estudos, ok? Hoje a gente vai analisar um pouquinho sobre a sustentabilidade ambiental. O que é ser sustentável, o que é o viver sustentável. E vocês vão perceber durante a nossa aula que a sustentabilidade ambiental é um conceito que engloba outras variações da sustentabilidade. Ok, pessoal? Vamos lá. Bom, nós vamos, na nossa aula de hoje, entender o conceito de sustentabilidade, a importância de praticar a sustentabilidade como forma de viabilizar a permanência da raça humana sem comprometer o equilíbrio ambiental. Percebam, então, o quão relevante é esse conceito. Beleza, pessoal? Bom, sustentabilidade ambiental, né, é o equilíbrio entre a disponibilidade de recursos naturais e sua exploração por parte da sociedade. Todos nós sabemos que a sociedade, para se desenvolver, ela tem que explorar o meio ambiente. Então, por exemplo, ela vai ter que desmatar, tá? Só que o grande desafio é promover essa exploração sem correr o risco de cair no esgotamento dessas fontes de riqueza natural, vegetal, mineral, etc. Tá? Bom, qual é a importância de se praticar a sustentabilidade? Primeiro, né, é necessário evitar o esgotamento dos recursos naturais. Alguém já disse uma vez que o ser humano é o único ser vivo que é capaz de se auto-extinguir. Exatamente pela questão do excesso, né? Explora-se indefinidamente, né? Cada vez com mais ferocidade, e aí pode-se chegar num extremo de a vida do ser humano se tornar inviável por causa das suas próprias práticas, certo? Bom, é igualmente relevante usar os recursos naturais, já que são a base do desenvolvimento social. Os homens das cavernas, né, os chamados hominídeos, desde aquele período, milhões de anos atrás, já se praticava a exploração ambiental, né? Só que uma exploração consciente, né? Sabia-se que deveria se explorar sem abusar. E é o grande desafio hoje, né? Os recursos naturais, renováveis ou não, não são infinitos. Dependendo do grau de utilização que você impõe a determinado recurso natural, ele pode, em determinado momento, se esgotar e não ser mais reposto pela natureza. Detalhe, aqui a gente tem que fazer um parênteses para falar sobre os recursos naturais não renováveis. O exemplo mais tradicional, mais clássico, é o petróleo. Convenciona-se dizer que o recurso natural é não renovável porque o tempo que a natureza levaria para recompor aquele recurso é um período extremamente extenso. De novo, o caso do petróleo. Quando a última gota de petróleo for explorada, for extraída, né, não significa que não haverá mais petróleo na face da Terra. Significa, isso sim, que a natureza levará milhares de anos para recompor essa riqueza. Tá? Então, por isso que, na prática, se diz que o petróleo está entre os recursos naturais não renováveis. Beleza? Bom, quais são os desafios econômicos para a prática da sustentabilidade ambiental? A produção cada vez mais eficiente é a base para o desenvolvimento econômico dos países, certo? Bom, aí a gente tem que pensar no que seria uma produção eficiente, o conceito de eficiente. Para os grandes grupos financeiros, para os grandes complexos industriais, eficiente é a produção que gera muitos recursos a baixo custo. Tá? E a gente, pensando na sustentabilidade, a gente vai incluir também no conceito de eficiente produzir muito, a baixo custo e com o mínimo de danos possíveis ao meio ambiente. Tá? Segundo item, a lógica capitalista prevê a redução de custos, né? Acabei de falar. Né? Aliar a preservação ambiental e produtividade, por vezes, pode significar aumento de custos. E é um aumento de custos que, muito embora seja momentâneo, causa certa aversão, causa certa resistência aos grandes grupos industriais, né, principalmente, para que sejam adotadas essas medidas, aquela questão da produtividade sustentável. Tá?
Por isso, é necessário que se estabeleçam incentivos, sejam oficiais, incentivos de governos para com as empresas, ou mesmo incentivos extraoficiais, da sociedade mesmo. Tá? Como? Que tipo de incentivo um grupo de pessoas pode dar a uma indústria? Ela pode se comprometer a só consumir produtos daquela indústria, desde que aquela indústria adote posturas preservacionistas no seu ciclo de produção, né? Então, são incentivos que, ou de governos, ou da própria sociedade civil, são extremamente interessantes para que essa simbiose, né? Palavrinha bonita, né? Essa mistura seja viabilizada. Tranquilo, pessoal? Bom, quais são as alternativas? Incentivos fiscais para a prática de uma produção mais sustentável. Então, exemplo, uma indústria que é extremamente poluente, que expele muitos gases tóxicos na nossa atmosfera, ela pode ser incentivada a instalação de filtros para que esses gases sejam expelidos, mas que não sejam tão tóxicos assim ao meio ambiente. Isso vai gerar um custo expressivo para a implementação dessa inovação, né? Então, os governos, sejam eles municipais, estaduais ou mesmo o governo federal, podem criar incentivos fiscais, redução de determinados impostos, isenção de outros tantos, para que aquele empresário se sinta estimulado a fazer essa mudança, tá? A praticar essa inovação. Certificações ambientais, os famosos ISOs, né? Cria um grupo. Essas certificações criam um grupo de empresas ambientalmente sustentáveis, né, que são reconhecidas. Como eu falei, a questão do incentivo não oficial, é muito comum empresas que são ambientalmente responsáveis, certificadas, ganharem um grupo de consumidores fiel. Vamos lembrar, um grupo de consumidores, por exemplo, veganos, que se preocupam com a questão, com a preservação ambiental. Normalmente, eles vão, pela sua própria postura de vida, pelos seus costumes, eles podem vir a optar por consumir mais produtos de uma determinada empresa em detrimento à outra. Isso, sem dúvida, é um estímulo a mais para que essas empresas possam assim proceder. Tá? Investimentos em pesquisas, para que novas práticas sustentáveis sejam adotadas. Vou dar um exemplo bem singelo aqui, bem simplesinho, com questão à prática da agricultura. A gente sabe que convencionou-se que para uma prática agrícola eficiente, você deve desmatar determinado território para ali implementar a sua cultura, seja ela qual for, né? Entretanto, a gente conhece técnicas, melhor dizendo, conhece técnicas de plantio em que você não necessariamente precisa desmatar. Existem culturas na agricultura que podem ser cultivadas juntamente com a floresta, por exemplo. Tá? Então você não precisa retirar as árvores para plantar. Você pode fazer o plantio intercalado. A sua produtividade vai ser gigantesca? Não, não vai ser gigantesca. Tá? Por outro lado, você vai estar contribuindo para que a sua produtividade se mantenha, mas sem colocar em risco a preservação ambiental, ok? Bom, esse foi só um pequeno exemplo de como esses investimentos os investimentos em pesquisas podem ser extremamente importantes, ok, pessoal? Bom, lembra que eu falei no começo da aula que a sustentabilidade ambiental, na verdade, ela abarca uma série de conceitos? Então, vamos dizer assim, dentro dessa sustentabilidade ambiental, há várias outras sustentabilidades, tá? Vamos lá. Sustentabilidade ambiental, a gente vai caracterizar por uma preservação do meio ambiente, visando o equilíbrio entre a utilização dos recursos naturais sem comprometer os biomas. Usar sem explorar. Explorar sem esgotar, tá? Garantindo que sempre vai haver recursos para que se possa utilizar e para que se possa desenvolver a sociedade. Ok, pessoal? Bom, sustentabilidade social, essa expressão está extremamente na moda, né? Você ouve falar várias vezes nos
no seu dia a dia. Empresa socialmente sustentável, socialmente responsável. Bom, sustentabilidade social tem a ver com a participação da sociedade na busca de alternativas que visem o bem-estar social aliado à preservação ambiental. E aí a gente vai evitar os extremos, tá? Assim como você vai evitar o extremo de se explorar indefinidamente, sem freio, vamos dizer assim, né? Você também vai evitar o outro extremo, que é não explorar os recursos naturais, preservar a qualquer custo. A sustentabilidade social vai buscar o equilíbrio, o meio termo entre as questões de se preservar o meio ambiente e de se garantir o desenvolvimento social. Tem-se a consciência de que é necessário explorar os recursos naturais para que a nossa sociedade possa se desenvolver cada vez mais. Está se criando, está se fortalecendo a consciência também de que esse explorar os recursos naturais, embora essencial, deve ser feito com critério, com consciência. Ok, pessoal? Bom, sustentabilidade econômica, o que vem a ser utilização dos recursos naturais sem prejudicar o acesso a eles pelas gerações futuras. Vem muito ao encontro do que nós temos analisado até agora. Percebam uma coisa, quando você cuida para que os recursos naturais da sua região sejam bem utilizados de forma a sempre estarem disponíveis, você garante que a sociedade do seu tempo, no tempo que você está vivendo, possa se desenvolver, possa progredir e garante também, pelo menos cria condições para que o seu filho, o seu neto, o seu bisneto possa também viver numa sociedade onde as condições para o desenvolvimento contínuo, pensando-se sempre na preservação desse meio ambiente, seja algo possível, seja algo viável. Então daí vem essa questão da sustentabilidade econômica. Tem que se pensar também na questão de se viabilizar a preservação ambiental sem comprometer o desenvolvimento econômico, tá? São desafios, são quebra-cabeças bastante complexos e também extremamente necessários. Ok, pessoal? Bom, ecologicamente correto, a gente já ouviu muito essa expressão e vai ouvir muito ainda, tá? O que é uma atitude ecologicamente correta? Engloba, por exemplo, não usar substâncias como o CFC, presente em muitos aerosóis, até que hoje em dia, no passado, no final do século XX e início do século XXI, era extremamente comum isso, CFC nos aerosóis, nos aparelhos de refrigeração, nas geladeiras, né? Hoje em dia, as pesquisas já estão se desenvolvendo no sentido de se evitar o uso do CFC, tá? O que evita o agravamento do efeito estufa, tá? Bom, comprar de empresas ambientalmente conscientes. Lembra que eu comentei sobre os certificados, as certificações ambientais? Então, isso tem estimulado a prática de o consumidor escolher de qual empresa vai consumir. Então, duas empresas que produzem o mesmíssimo produto, uma tem um selo de empresa ambientalmente responsável, por exemplo, e a outra não tem, o consumidor compra da que tem. E isso é um estímulo econômico, tá? É um estímulo comercial, tá? Priorizar transportes alternativos, claro, principalmente se a gente fizer mais uso de, por exemplo, veículos movidos a eletricidades, a combustíveis menos poluentes, tá? Ou fazer uso de ciclovias, tá? Tudo se a gente fizer, todas essas posturas relacionadas aos transportes alternativos, vai fazer com que a emissão de poluentes na atmosfera se reduza extremamente, tá? E isso também se tornaria extremamente relevante, tá? Realizar coleta seletiva, né? Porque você, realizando a coleta seletiva, você viabiliza uma melhor reciclagem dos detritos, tá? E isso faz com que, por exemplo, você não precise dispensar grandes quantidades de plástico, que é o vilão do momento, né? Você, criando a coleta seletiva, você
otimiza a reciclagem, por exemplo, do plástico, e aquele produto que seria extremamente poluente e extremamente danoso ao meio ambiente, séculos a fio, passa a ser reutilizado e redução na emissão de poluentes. E por último, né, mas não menos importante, até extremamente relevante, economizar água, né? A questão da economia de água, lembra que eu falei na questão da sobrevivência da raça humana? Ela é uma das bases, é um dos pilares principais nessa questão de uma vida social, ambientalmente sustentável, né? ambientalmente responsável. Ok, pessoal? Tranquilinho? Bom, eficiência. Para ser eficiente, o desenvolvimento sustentável, ele tem que ser economicamente viável. Então, quem vai produzir usando técnicas ambientalmente responsáveis, tem que se sentir estimulado a isso, tá? Tem que perceber que aquilo ali, além de tudo, é um bom negócio, tá? Então, não esquecer que a economia vai aderir ao que reduzir custos e perdas, né? Sempre, qualquer empresa, qualquer indústria, a busca é pela redução dos custos. Portanto, as alternativas devem garantir um bom retorno. A reciclagem e as lâmpadas fluorescentes e de LED são bons exemplos, né, na questão da durabilidade, da economia, resumindo, da maior eficiência. Tranquilinho, pessoal? Bom, socialmente justo deve prover oportunidades iguais para que a maioria da sociedade possa a ele aderir e obter reais benefícios. O desenvolvimento sustentável, a sustentabilidade, tem que ser um conceito que, aplicado, venha a beneficiar, se não toda, pelo menos a maioria da sociedade. Tem que ser culturalmente diverso, né? Deve focar a promoção da igualdade, viabilizando a harmonia e desenvolvimento de todas as classes sociais. Tem que ser um processo, então, inclusivo. Beleza, pessoal? Bom, exercício, galera. A expressão desenvolvimento sustentável é amplamente empregada para designar a preservação da natureza, com vistas à promoção de uma maior conscientização ambiental na sociedade. Esse termo designa especificamente o quê, galera? A ampliação das medidas socioeducativas para o uso consciente da natureza, de modo a garantir, sobretudo, o desenvolvimento econômico e urbano. Garante-se o desenvolvimento sem perder de vista o compromisso com a preservação do meio ambiente. Percebam aqui, em nenhum momento na aula de hoje eu mencionei sobre a relevância, sobre a importância da educação em todo esse processo, né? Entretanto, pensem o seguinte, seja para conscientizar o empresário na necessidade da sua mudança de postura, seja para conscientizar uma criança de que ela não deve, acabou de chupar o picolézinho dela, jogar o palito em qualquer lugar, que tem um lugar certo para jogar, seja para conscientizar uma sociedade a mudar seus hábitos, às vezes hábitos que são seculares, mas que a sociedade deve mudar para viabilizar essa questão da sustentabilidade, tudo isso tem como base, tem como essência a educação. Então, seja em casa, seja nos bancos escolares, a educação ela se caracteriza como sendo o principal aspecto a ser considerado nesse assunto. Ok, pessoal? Bom, queria agradecer a vocês pela oportunidade, né? Lembrando sempre esses objetivos aqui que nós percebemos hoje. A sustentabilidade transcende atitudes para se preservar o meio ambiente. Vai além disso, né? Praticar uma reeducação social em todos os níveis é algo extremamente importante para o sucesso do desenvolvimento sustentável. Beleza, pessoal? Obrigado pela oportunidade, galera. Um grande abraço para vocês. Espero contar com todos na próxima oportunidade. Valeu!